Aí nesse outro ano já não era mais um ano de expectativa de aposta da equipe. Já era o brasiliano Luciano Pagliarini que vinha para ser o primeiro velocista dessa equipe. Ano 2000 foi um ano muito importante, foi um ano que eu competi de fevereiro até maio, e nesse fevereiro até maio foram 11 vitórias. Eu já fui realmente com a mentalidade de que eu era o líder da equipe nos sprints e o que eu tinha que vencer corridas. Ganhei provas importantíssimas. Tem uma prova que chama Vicenza Biondi, que é uma prova que está para os diletantes, para os under 23, com a mesma importância que está a Milan-San Remo. É uma outra prova muito importante, muito legal, que foi um sprint muito veloz e muito potente, chama Circuito del Porto, em Cremona. Uma prova maravilhosa, plana, 49 de média deu essa prova, dos 180 quilômetros, e viemos para o sprint final. Era um dia que eu estava um pouquinho esquisito, assim, meio estranho, mas não sei, as coisas se encaixam e de repente eu estava lá com o braço erguido na frente daquele monte de italiano forte, gente boa pra caramba. E esse foi um ano importante, porque daí abriu as equipes profissionais abrem a oportunidade de colocar jovens atletas no seu repertório de atletas, e eu tive a oportunidade de fazer o teste com a equipe Lampre, que era a equipe mais forte da Itália naquele ano, uma das mais fortes do mundo. Era a equipe que corria Gilberto Simoni, que estava líder do ranking europeu, ganhando o Giro de Itália, ganhando provas no Tour de France. Era uma equipe que tinha Oscar Kamezin, que era o campeão do mundo atual. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu estava entrando para fazer o teste na maior equipe do mundo, como se hoje um jovem do futebol fosse fazer um teste no Real Madrid, no Barcelona, e eu estava lá. Chegamos nessa salinha lá onde tinha uma galera lá com uma bike estacionária. Na época era uma bike cheia de chumbos assim nas rodas. Esses chumbos simulavam o peso de uma inércia no asfalto, de uma resistência que o asfalto te dá com um pouco de vento. Era uma prática feita da mesma forma, com o mesmo protocolo para todo mundo. 53 dentes na frente, 13 lá atrás, e se fazia um teste onde você saía com um nível de peso na bicicleta que te adequava dentro de uma fórmula. E nessa fórmula, depois de 15, 20 minutos, aumentando a carga, aumentando a carga, aumentando a carga, o atleta fazia o que era considerado o máximo dele naquele... Hoje tem o FTP, mas na época era isso, era o máximo que você conseguia suportar naquele tipo de carga por 1 minuto, depois era por 30 segundos, e a hora que o preparador, que o cara que estava fazendo o teste via que você estava quase morrendo, era essa a palavra, você estava quase apagando em cima da bike, era a hora de fazer um sprint. E é justamente assim que funciona, as competições são assim, você vem num ritmo muito forte, muito forte, muito forte, no final aumenta, e ainda você tem que fazer o sprint em cima disso. E aí esse teste simula muito isso. E aí eu me lembro muito bem dos dados que saíram, e a hora que eu fiz esse sprint, que esse cara falava, sprint, una volata da seduto senza strappare. Era um sprint sentado na bicicleta sem fazer pá, aquele câmbio de velocidade, você tinha que fazer em crescente esse sprint. E o resultado final deu 1.480 watts. E quando eu terminei aquilo ali, que eu estava para apagar em cima da bicicleta, eu vi um olhando para o outro assim, meio que quem não estava acreditando na situação. Falei, deve ter sido bom. E esse deve ter sido bom, depois eu vim saber que era um sprint comparado com o atual mega campeão, que era o Mario Cipollini, o único atleta que tinha dado aquele dado naquele tipo de situação, naquele protocolo, com aqueles caras, era o senhor Mario Cipollini, alguns anos antes, 1.480 watts. Então foi uma potência muito alta, coisa que veio realmente de uma forma muito natural para mim, mas era o limite realmente. E isso me fez assinar, depois de 2 semanas eu estava assinando meu primeiro contrato profissional com a equipe Lampre Daikin, e naquele ano eu fui o único atleta a passar profissional com essa equipe, e lá eu fiquei 4 anos depois. E foi muito legal. Voltei para o Brasil com um contrato profissional de 2 anos assinado, com a certeza de que era aquilo que eu queria para minha carreira, de que realmente eu estava indo para um lado gigantesco. Eu estava entrando para o mundo profissional da bicicleta, real, porque até então eu me considerava um atleta que vivia daquilo, que era um atleta profissional, entre aspas, aqui nas Américas, e que corria para uma equipe legal e que estava na Europa também, entre a molecada toda, mas isso ainda não é considerado um profissional. E aí, de repente, assinar com uma equipe desse calibre foi uma coisa muito legal. Eu tenho boas recordações dessa época.